Olá! Está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre os retornos da dupla Grenal no Brasileirão após essa data FIFA, a situação da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 2026 e as primeiras novidades do Inter de Santa Maria para 2025. Mas antes eu vou apresentar os meus queridos amigos e colegas Lucas Sena e Antônio Oliveira. Olá Pedro, olá Antônio, olá a todos aqueles que nos acompanham. Cara, uma semana um pouco atípica para mim, gremista. O torcedor colorado já teve o prazer de poder ver o Inter em campo ontem. Para os torcedores da seleção brasileira não foi algo muito agradável também, mas é bom estar aqui para comentar de futebol, de tudo que rolou e rolará essa semana. É uma semana muito boa para o torcedor colorado, né? Boa tarde. Tô até perdido. Bom dia aí para nós. 11h10 da manhã. É quase boa tarde, né? Mas um olá aí pro Lucas, Pedro, todo mundo que tá acompanhando. Cara, uma semana muito boa pro torcedor colorado, muito boa mesmo. O Inter venceu o vice-líder do Campeonato Brasileiro e a gente falava, né? O Inter precisava de uma vitória maiúscula para dar as caras no campeonato. E em contrapartida, muito ruim para a seleção brasileira, né, que a gente não tinha grandes expectativas também, mas para esse jogo contra o Paraguai a gente imaginava uma vitória, vamos falar sobre isso também. E o Inter de Santa Maria aí fazendo suas movimentações bem interessantes, jogadores que a gente imaginava que talvez nem pudessem ficar, vão ficar, e então, enfim, acho que é interessante e muita coisa aí pra gente falar. Um pouco de Grêmio hoje, né, que não jogou, mas enfim, sempre tem alguma coisinha pra gente pipocar também. Nesta próxima quase uma hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na net, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Aproveite para nos seguir no Instagram, @hattrickoficial. Vamos começando sem perder tempo, porque é muita coisa para a gente falar. Entre os gaúchos, o Inter foi o único que jogou depois dessa data FIFA. Vitória por 2-1 sobre o vice-líder Fortaleza. Gols de Alan Patrick, Gustavo Prado, com Titi descontando para os visitantes. O resultado acabou frustrando o Fortaleza, que poderia ter ultrapassado o Botafogo, chegado ao topo do Campeonato Brasileiro, mas para o Colorado subiu 2 posições, de 10º para o 8º, e agora com 35 pontos e somente 9 pontos de distância do G4. O Inter está invicto, até então, nos 5 confrontos atrasados por conta das enchentes. São 2 vitórias e 1 empate, e ainda tem 2 jogos contra Flamengo e Red Bull Bragantino. Contra o Fortaleza, a gente viu o técnico Roger Machado escalar Alan Patrick, Gabriel Carvalho e Tabata juntos. Ele tinha dito que não ia fazer isso, que ia escolher 2 desses 3, mas sem o Wesley, ele optou por fazer isso. Antônio Oliveira, pode comentar sobre a partida, mas especificamente sobre isso, o que tu achou? Cara, eu gostei muito do time do Inter ontem. O gol que o Inter toma do Tite é um gol bem na falha ali do Antony, que vinha fazendo uma boa partida. Mas uma das grandes atuações do Inter no ano. Não sei se é a melhor, mas assim, uma das grandes, porque o Inter conseguiu dominar o vice-líder do campeonato durante boa parte do jogo. O Inter foi melhor. A verdade é essa. Tanto que até o gol, o Inter já tinha feito um gol anulado também, era só Inter no jogo, só dava Inter. Fortaleza tinha algumas escapadas, mas muito em cima do contra-ataque. E o Inter conseguiu ter muito domínio do meio de campo. E aí entra aquela pulga atrás da orelha do Roger. Tudo bem que o Wesley é um grande jogador e que vem muito bem nesse ano, mas o Wesley dos últimos jogos talvez não seja um dos 3 meio-campistas do Inter ali. O Bruno Tabata não pode sair. O Gabriel Carvalho está mostrando também que não. E o Alan Patrick é o 10. O Alan Patrick decide um jogo em questão de segundos. Ele pode estar mal na partida, mas ele decide. A gente viu esse ano isso, inclusive. Então, eu acho que o Wesley agora ele passa a ser essa 4ª opção. E como são 3 meias, ele vai para o banco de reservas. Eu, particularmente, tenho curiosidade de ver novamente esse time que foi a campo ontem. Com 2 volantes, com o Thiago Maia de segundo volante e com esse tripé de meias. Eu acho que deu muito certo mesmo. Acho que o Borré no lugar do Alário pode render muito. O Valência talvez ali pode render muito. Então me animou, cara. Me animou bastante. Eu acho que o time do Inter tá muito bem dessa forma. E eu imagino que o Roger tenha encontrado o seu time. Acho que é nessa linha. E enfim, a parte ali desses jogadores jogando junto me deu um ânimo maior. Eu acho que veio muito do Roger entender o jogo.
saber que o Inter ia propor o jogo diante do Fortaleza e não ia precisar desse escape de velocidade que é o Wesley. Claro, o Wesley vai ser uma peça que vai agregar o Inter, principalmente em jogos que o Inter se sentir pressionado em relação ao adversário, ou até mesmo em jogos que tiver com o placar a seu favor e tiver pecando um pouco na perna e precisar recuar o seu time para jogar um segundo tempo, ter uma opção de contra-ataque. Mas esses jogadores de mais refino técnico, de mais bom toque na bola, digamos assim, que consigam manter melhor a posse e criar oportunidades. Olha essa linha de 3 ofensiva do Inter. Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Bruno Tabata. 3 jogadores que têm demonstrado a capacidade de poder deixar qualquer um dos outros mesmo, ou do atacante na cara do gol. São jogadores que têm esse refino. O Wesley por si só é um cara de mais velocidade, de mais drible, e não vai achar esse passe em profundidade, ou uma jogada, digamos, com mais genialidade, buscando passes. Então, o Roger entendeu o jogo diante do Fortaleza, eu concordo com o Antônio no que ele disse, um dos melhores jogos do Inter no ano, mas muito porque o Roger entendeu como se tratava o Fortaleza. Agora, não dá para descartar completamente o Wesley do Inter justamente por causa disso que eu disse. Hoje a linha de 3 do Inter são esses 3, quando o Inter tiver com a posse de bola e buscando o gol. Mas se tiver que se defender, eu acredito que o Wesley seja uma opção melhor do que jogar com 2 armadores ou o Bruno Tabata. Já que a gente está falando sobre posições, a gente viu que a jogada do primeiro gol foi, assim, 50% pelo menos do Bernabé, o lateral esquerdo do Inter. Na lateral direita, nem o Brian Aguirre, que ainda não estreou, mas foi contratado nessa janela, nem o Natan, que teve alguns minutos, mas ainda não teve uma oportunidade real, nem o Igor Gomes. Na lateral direita, mas sim Bruno Gomes, que originalmente é volante, mas né, a gente viu que com o Roger ele tem ocupado essa função desde a venda do Bustos. Vocês acham que a gente pode estar vendo ele trocar, talvez permanentemente de função? Ele serve para ser o lateral direito do Inter? Não digo necessariamente o titular, até porque esse não é o foco dele. Mas assim, ele realmente ser como titular direito e não mais volante que tem outras disputas, outros jogadores? Eu acho que ainda não. Acho que ainda é muito cedo. Eu acho que... É como eu falei, eu tenho gostado um pouco mais do Bruno Gomes na lateral direita nos últimos jogos. Acho que nos primeiros ele foi muito mal. Nos últimos agora ele tem ido bem. Tem ido nota 7, assim, dado conta do recado. Mas, cara, assim, ó... O Inter tem o Igor Gomes. Pra mim, o Igor Gomes já tinha que ser o titular ali. O Bruno Gomes nunca tinha que ter ido pra aquela posição. Né? Se tu tem um lateral que possa jogar ali, coloca ele. Agora chegam 2. Chega o Brian Aguirre e chega o Natan. Assim, eu não vejo sentido, pelo menos no momento, não testar esses laterais. Sabe? O Bruno Gomes está se jogando improvisado. Cara, agora pelo menos dá uma chance. Se tu sentir que os 2 não renderam, aí beleza. Aí volta com o Bruno Gomes. Mas eu acho que cabe ao Roger agora, agora ele tem 2 laterais, deu origem, mais o Igor Gomes. Ele tem que usar esses caras. Se não der certo, aí vai no Bruno, beleza. Mas eu acho que não é o momento ainda dele virar esse jogador da posição mesmo, porque são poucos jogos. Né? Eu não consigo ver, por exemplo, ele hoje, assim, ó, o Bruno Gomes é lateral mesmo. Não tenho dúvida, lateral, vai jogar ali. Mas não dá pra dizer que ele talvez tenha rendido mais no Inter nessa posição do que como volante? É uma dúvida real. Cara, e é uma boa dúvida. É uma boa dúvida, porque não que ele tenha rendido muito. Sim, a verdade exato. é essa. Mas se a gente nivelado por baixo? Equiparar, eu acho que sim. Eu acho que talvez, porque daí ele teve uma maior sequência. O Bruno Gomes é um cara, ele é ainda, de certa forma, promissor, né? Ele tem um potencial legal, mas ele não teve muito espaço nesse time do Inter, né? Talvez se ele viesse no ano passado, que era um time mais organizado, ele talvez rendesse mais. E no momento ele não tá rendendo, né? Então, talvez no lateral ele tenha se encontrado mais e ele tem mais opção ali. A gente vê muito isso, né? Às vezes o jogador não tem opção na posição dele, tem uma brecha, ele vai lá e ocupa, enfim, acaba rendendo. É o caso dele no momento. Foi bem o caso do Bruno Gomes. Eu acho que ele vai acabar perdendo a titularidade pro Brian Aguirre nas próximas semanas. A gente até comentava essa semana que talvez fosse arriscado demais escalar Brian Aguirre e Bernabé pelo fato do Brian Aguirre não estar adaptado, do Bernabé ser um lateral muito ofensivo. Então acho que até por isso que o Roger optou em jogar com alguém que já estava adaptado à função, apesar de não ser um lateral direito de ofício. Mas nos últimos jogos o Bruno Gomes tem ido bem, principalmente nessa recomposição. Ele recompõe pela direita e muitas vezes quando o Bernabé avança, ele consegue fazer até uma linha de 3 zagueiros ou recompor até o corredor esquerdo do Bernabé. Então, ele se adaptou bem a essa função, mas, como eu disse, quando o Brian Aguirre tiver 100% e, enfim, adaptado a jogar nessa posição, provavelmente vai ser o titular do Inter. Lucas Senna, o gol sofrido pelo Inter,
Foi falha do Antony? Foi falha do Fernando? Falha dos dois? Falha de alguma outra pessoa? Ou só uma infelicidade? Acho que foi falha do Antony mais. Também tem erro do Fernando, mas tem que pôr mais na conta do Antony. Uma infelicidade também. O Inter era melhor no jogo. Depois do gol foi melhor no jogo, então foi digamos que um ponto fora da curva, mas vai mais pro Antony do que pro Fernando. Apesar do Fernando ter seu percentual. Mas qual que foi a falha? Porque na transmissão, e eu comentando com meu pai, que é com quem eu assisto os jogos, talvez tenha faltado comunicação entre os dois ali. Perfeito. É isso? E a gente vê até no replay que ele... É difícil ver, mas pelo que parece ele não fala o famoso eu e vai na E nem bola. o deixa, né? Eu. Daí, Então, não tem como saber, né? É complicado. Não ali tem na como a hora. gente de casa saber, mas a gente sabe do caminhar da bola, que tem que haver essa comunicação entre zagueiro, entre defesa e goleiro. Acabou que, se houve, foi mal comunicado, os dois devem ter gritado eu, ou ninguém gritou. Então, acabou que saiu pior pro Inter. A gente, infelizmente, aqui em Santa Maria, a gente Pelo amor de Deus. sentiu algo bem parecido. A gente vai falar mais disso, mas... Esse ano, enfim, falha de tristeza. comunicação que custou muito caro. Pro Inter não custou caro ontem, mas foi bem isso que tu tratou. A gente não tem como saber a comunicação dos jogadores, mas realmente foi uma falha de comunicação. Os dois não cometeriam tal ato se tivessem a certeza do que estavam fazendo. Na área do goleiro, né, cara? Na área do goleiro. Eu concordo, mas tem que ter comunicação. Não, lógico. Mas é nesse ponto, assim, teria que ter essa comunicação. Mas, assim, o Antony, quando ele sai, cara, se ele vê que ele não vai conseguir agarrar, tem que dar um soco na bola. A área é dele, cara. Ele é o único cara ali dentro que pode botar a mão na bola. Então, assim, no alto ninguém ganha dele. Ninguém ganha do goleiro no alto. Então, naquele momento ali, se ele sentiu, claro, tinha que ter gritado, mas assim, se ele sente que o Fernando tá em cima dele, que não vai conseguir, cara, bota o murro na bola ali e joga pra longe. Se levar beleza. a cabeça, Fernando. Não tem problema. Bota aquelas toquinhas lá, faz os pontos e é isso, bola pra frente, né? Então, não tem como. Só um comentário. Dia triste pro teu pai ontem, né? Eliminação do Juventude, vitória do Inter. Sim, ele tirou, quando o meu pai que é gremista, ele tirou do jogo do Inter, quando começou do Juventude, naturalmente, que é um dos times dele. E aí depois eu não consegui ver com ele, eu vi do quarto. Aí eu passei na sala e o clima tava bem ruim. Bah, foi triste mesmo. O último lance do jogo. Isso que é complicado. O importante é que o Inter ganhou, né, rapaz? Bom, a gente tem uma pergunta de um telespectador assíduo do Hat-Trick, vulgo Gustavo Rodrigues. Ele quer saber o que a gente está achando do Ricardo Matias, que entrou ontem, perdeu um gol. E eu já quero adicionar outra coisa sobre outro jovem, né? A gente viu ontem que o Gustavo Prado fez o gol que garantiu a vitória para o Inter. Ele já tem um pouco mais de bagagem no profissional em relação ao Ricardo Matias, mas o que vocês estão achando desses dois jovens? Cara, eu gosto do Ricardo Matias. Eu acho que o Ricardo Matias é um jogador que ainda não merece críticas, porque dá pra ver nitidamente que ele está se ambientando ao Inter ainda e ele tá ganhando ritmo. Cada vez mais a gente vê ele mais solto dentro do campo, né? Eu vi algumas pessoas falando, porque ele chuta mal, ele não fez gol ainda. Cara, ele é muito jovem, ele teve muito pouco minuto dentro de campo. Se a gente somar tudo que ele fez ali, talvez não dê, enfim, 70 minutos. É muito pouco tempo que ele teve de partida ainda. Então tem que ter essa calma. O Gabriel Carvalho vai fazer gol agora só, entendeu? Tem que ter essa calma e ele é muito, muito interessante, cara. Eu gosto dele, acho que ele tem uma movimentação boa. Não é aquele cara durão, assim, não é lerdo. É um jogador que tem mobilidade, que vai bem na bola aérea. Eu gosto do jeito que ele joga. Acho que ele pode, enfim, somar muito pro Inter. Pode render muito pro Inter. E o Inter precisa cuidar dele, tratar ele bem, enfim, para não dar nenhum problema. E no mais, cara, eu gosto dele. Quanto ao Gustavo, eu acredito que é uma peça boa para grupo. Eu ainda não vejo o Gustavo Prado com credenciais para ser titular, por exemplo. Eu acho que tem muito jogador à frente dele e eu acho que ele peca em algumas decisões. Talvez muito pela idade. Mas o fato fez o gol ontem, fez o gol da vitória, tem entrado, tem ganhado ritmo, tem sido importante em alguns momentos. Peca às vezes na qualidade, mas no esforço ele se sobressai. Então eu acho que é um jogador bom para grupo nesse momento. Pode ser que no futuro ele mude minha opinião. O Ricardo Matias é um jogador que claramente não está pronto, né? Recém-lançado, o torcedor tem que ter calma com ele. Como disse o Antônio, não deve ter jogado 90 minutos com a camisa do Inter. Tem uma assistência, inclusive. Então, tem que ter calma, tem que dar paciência. Ele é um atacante alto que
é diferente dos outros centroavantes, gosta de cair para os lados do campo, e então ele usa dessa mobilidade para receber passes não só no meio quanto nas pontas, por mais que esteja credenciado como um centroavante. Além disso, alto, veloz, sabe se posicionar. É um cara que, quando for lapidado, vai poder render bons frutos para o Inter. Quanto o Gustavo Prado, é um cara que já ganhou mais espaço no Inter, acabou perdendo esse espaço depois, mas como disse o Antônio, ele pode não ter o maior refino técnico, claro, ainda tem tempo para ser lapidado, mas é um cara esforçado. Dá pra ver que corre em toda a bola, que se doa pelo clube. Ontem é um claro exemplo disso, a briga intensa, não só dele, mas do time para fazer o terceiro gol. Então, naquela bola ali disputada, até teve gente que achou falta. Eu, particularmente, achei um lance normal. Mas, enfim, o Gustavo Prado dá pra ver que esse cara que se doa. Eu concordo no ponto que hoje ele é pra grupo. E se ele não vier a evoluir, ele seguirá sendo uma boa peça pra grupo. Mas eu acho que ele tem um potencial que dá pra ser explorado ainda. O Internacional vai ter o fim de semana para se preparar, porque volta a campo apenas na segunda-feira, dia 16, 8 da noite, contra o Cuiabá, no Beira-Rio. No momento, o Cuiabá é o vice-lanterna, 19º do Campeonato Brasileiro. Esse jogo entre Inter e Cuiabá no Beira-Rio é pro Inter, é para ser fácil pro Inter, para ele se firmar mesmo na briga por uma vaga Libertadores. A gente já viu o Inter nessa situação esse ano e ele não saiu muito bem contra equipes que já estavam assim, já estão preparando para ir para a Série B. Eu acho que o momento é diferente. Não é como já viveu o Inter esse ano, de ter uma decisão e não ter a capacidade de decidir diante de um adversário mais fraco. Como a gente viu diversas vezes esse ano. O momento é diferente. O Inter mudou, tem mais a cara que o Roger quer dar para esse time. Eu acho que o Inter é bem favorito contra o Cuiabá e vai confirmar esse favoritismo. Porque diante do estado que está o Inter hoje, o Cuiabá hoje, o Inter não tem como não vencer o Cuiabá. Claro que a gente tem aquela mística de que o Inter nos prova coisas impossíveis contra times que estão mortos, mas o momento do Inter é diferente dos outros que a gente viu esse ano. Quando a gente viu Sula, Copa do Brasil, Gauchão, até mesmo no Brasileiro, quando precisava se provar, o Inter não tinha um momento tão bom quanto tem agora. Eu acho que isso vai pesar. Eu concordo com o Lucas. Eu acho que é isso aí. Eu acho que tem a mística, tem o histórico do Inter reviver times, o Inter ir mal nesses momentos que precisa ir bem e ganhar jogo difícil e perder jogo fácil. Mas eu acho que o momento do Roger ele é um pouco diferente. A gente vê o Inter hoje jogando de uma forma bem... Como é que eu posso dizer? Bem simples. O Inter faz o que precisa fazer. Né? Não é um time que vai fazer 3-0. Não é um time que vai ganhar dando show, passe de letra, golaço, enfim. Mas é um time que vai lá e faz. É muito semelhante ao Inter daquele período ali do Abel Braga, que quase foi campeão brasileiro. Pós-Cudê ali naquele Brasileirão 2020-21, né? Era de 2020, mas acabou em 21 em função da pandemia. Que era um Inter que chegava dentro de campo e ganhava. Não importa se fosse de 1-0, de 5-0, mas ganhava. Fazia o básico. Ó, a gente precisa fazer gol. Então a bola vai chegar no atacante, no meia, no zagueiro, e ele vai fazer o gol. É esse o Inter de hoje. Então eu acho que é um Inter muito mais direto ao ponto do que o Inter performático. Talvez o Inter performático chegasse contra o Cuiabá e não soubesse o que fazer. Não soubesse propor o jogo, não ia conseguir propor o jogo com um time defensivo, não ia saber chegar ao ataque. Agora, o Inter que tem essa praticidade no seu estilo, eu acho que já vai mais direto ao ponto e isso pode ser bom. Então, eu coloco o Inter sim como amplo favorito e eu acho que é um jogo tranquilo. Jogo para confirmar a vitória no Beira-Rio, enfim, e para seguir essa boa sequência. Cara, se o Inter vence mais um jogo, sabe, chega nas cabeças ali do G6, tem os jogos atrasados que são bem animadores, né? Porque a gente falava lá quando tinha 5, poxa, o Inter não ganha de ninguém, como é que vai ganhar os 5? O Inter tem 7 pontos em 9. Então é possível sim sonhar aí, talvez com um empate contra o Flamengo, uma vitória contra o Bragantino e somar cada vez mais pontos. Não, e esses rivais que estão atrasados também, assim, não são os melhores possíveis, óbvio, mas o cenário não é tão negativo, porque o Flamengo está com vários jogadores lesionados. Exato. E óbvio, as reposições chegam perto de estar à altura. E o Bragantino já está se complicando. O Bragantino é o pior clube do segundo turno. O Bragantino então, eu acho que é o único que o Inter joga fora, né? Não tenho certeza agora. Não tenho isso, eu acho que é o único Eu acho fora. que é também. Mas o Bragantino não é nenhum time imbatível hoje. Não é um time que é totalmente plausível do Inter vencer. E o Flamengo tem isso que tu falou. O Flamengo tem todo esse momento ruim. O Flamengo faz embates muito interessantes com o Inter. Todo ano, assim, os dois jogos são bem pegados. Né? Ano passado o Inter venceu no Beira-Rio por 2-1.
Quem vai lembrar o gol do Maurício. O gol do Maurício no no final. finzinho, assim, nos acréscimos, Golaço. que ele encobre o goleiro. E acho que no segundo turno foi um empate, se eu não estou enganado. Mas são jogos bem parelhos sempre. Eu acho que o Inter pode ganhar sim do Flamengo. Não tem esse mistério não. Venceu o vice-líder, que é o Fortaleza, que vinha embalado, ganhando todo mundo. Não tem por que ter medo, não. O Grêmio, como a gente já comentou, não teve muitas novidades nessa última semana, né? Desde que a gente comentou sobre aquele 3-2 que perdeu para o Atlético. Atualmente o Grêmio está na 15ª posição com 27 pontos, 2 pontos acima do Z4 e 2 partidas atrasadas. Neste domingo, o Tricolor volta a campo às 4 da tarde contra o Red Bull Bragantino, que a gente comentou que está mal, em Bragança Paulista. Eu separei alguns assuntos que eu acho interessante a gente comentar. Gabriel Mack. Sim, veio na Baixada, tomou um sufoco para os Bad Boys do Inter de Santa Maria. Tô brincando, óbvio, ganharam de 5-2 e ele jogou muito. Ele treinou com os profissionais, é a grande joia do Grêmio, né? Não levando em conta o Gustavo Nunes, que já foi vendido, e o Nathan Fernandes, que tá mal e ainda é jovem. Lucas Senna, se a caneta tivesse na tua mão, tu subiria ele para treinar com os profissionais e talvez ter algumas oportunidades nesse Brasileirão? Te devolvo a pergunta. Se tu tá com a caneta na mão, tu prefere pedir um autógrafo para ele ou contrato de venda? Contrato de venda, por favor. 1% do contrato de venda. Mas tá. Eu subiria ele para treinar com os profissionais tranquilamente. Eu acho que ele não vai ter espaço no principal. Até porque é muito novo, fez 16 esse ano. 16 e a concorrência também não tá fácil, O né? Renato não gosta muito de jogador novo, Cristal né? de Monsalve não é uma concorrência mais fácil. Mas ontem ele entrou em campo pela Copa FGF, entrou no segundo tempo, quase fez um golaço de cabeça. O Grêmio que jogou contra o Juventude com peças do elenco principal ontem. Jogou com Diego Costa, Nathan Fernandes, Ronald, Gustavo Martins, Rodrigo Caio, Mike e Mila, se vocês ainda contarem como peça do elenco principal. E perdeu para a Juventude por 1-0 com esse elenco. Mas enfim. Sub-20, né? Rodou o elenco. O Mac quase fez um golaço de cabeça entrando no segundo tempo. Ele é muito bom mesmo, mas infelizmente ainda não vai ter espaço para jogar diante de um titular ou de um reserva do Grêmio. Mas treinar com os profissionais com certeza vai agregar a ele, vai ser melhor lapidado treinando com os melhores que ele tiver à disposição. Antônio, que acabou vendo comigo o jogo entre Inter de Santa Maria e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho Série A1 Sub-17, o que tu pode falar sobre o Gabriel Mack? Gente finíssima. Parceiro. Gente finíssima, assim, ó, terminou o jogo ali, era todo mundo querendo tirar foto com ele. Isso, pra ser sincero, eu já tinha ouvido falar dele, mas eu conheci mesmo ele aquele dia. E a quantidade de criança levando até, assim, luva de goleiro, chuteira pra ele assinar, mas é que hoje, surpreendeu. Hoje a criançada é esperta, né? Vamos ser sinceros. Assim, investindo. Se o Gabriel Mack sai no calçadão, ninguém sabe quem ele é. Agora, se eu falo que a maior promessa do Grêmio, uma das maiores promessas do Brasil, tira uma foto pra daqui a 5 anos, quando ele estiver lá na Europa, tô aqui, ó. Eu e o Gabriel Mack. Plantando pra colher depois. Exatamente. Perfeito. Mas assim, um bom jogador, bom jogador. Ele veio aqui, ele não fez gol, né? Não, acho que não lembro se deu assistência, mas acho que não também. Os outros jogadores foram mais participativos, porque ele também foi muito marcado durante aquele jogo, né? Tinha uma marcação dupla em cima dele. O Inter jogou, assim, até o primeiro tempo jogou bem. Jogou, não. Cara, o primeiro tempo terminou 1-1. Quem tava Foi naquele o primeiro gol que ginásio, o Grêmio sofreu. quem tava no estádio aquele dia, não teve, assim, ó, achou que o Inter tinha chance de ganhar no intervalo. Assim. Cara, Falando sério. o primeiro gol que o Grêmio sofre na competição os 2 primeiros, né? Porque sofre outro também depois, é do Inter de Santa Maria. Mas é um bom jogador, habilidoso, tem qualidade. Eu acho que ele ainda precisa pegar uma massa corporal. Ele é muito magrinho, muito magrinho. Se vai para um profissional da vida hoje, assim, ó, vai sofrer bastante. Mas eu acho que ele tem um potencial absurdo, um potencial muito grande. Só me preocupa o fato dele, enfim, ele talvez nem jogue no profissional e vai ser vendido, sabe? Isso daí é uma coisa que preocupa, não pro Grêmio. Porque no momento que tu vende o cara, pô, se ele jogar bem ou não, azar, tá vendido. Mas pro futuro da carreira dele. Estão falando aí que talvez ele vá pro Chelsea. Não sei se o Chelsea é o melhor caminho para ele hoje. Eu já não achava pro Estevão, que é um jogador pronto. Hoje já começo a achar que talvez possa ser, porque o Estevão tá jogando muito bem. Ele tem capacidade de chegar na Europa e jogar bem. Mas eu acho que o Gabriel Mack, ele talvez seria melhor para ele fazer um outro caminho. Ir para um outro clube, só que aí, assim, ó, cara, com todo respeito, o Grêmio tem que pensar nele. E se a proposta do Chelsea for a maior, que venda pro Chelsea. O Gabriel Mack jogou ontem, né, na quarta-feira, na Copa GF, ao lado do Diego Costa,
que, olha, também apareceu bastante, ficou marcado. Foi Brigou, expulso por uma falta Bluetooth. brigou. Não sei se é Bluetooth, mas ele saiu furioso atrás de um guri, deve ter uns 20 anos, o Davi, do Juventude. Foram os dois expulsos, botou a mão no pescoço, saíram se empurrando. Mas, segundo a GZH, ele tem o futuro incerto no Grêmio. Ele teve bastante destaque no Campeonato Gaúcho. Foram 6 partidas, se eu não me engano, 6 gols, uma assistência e ele foi o artilheiro. Mas depois disso ele marcou só um gol e foi pela Libertadores. Foi o gol que garantiu o Grêmio nas oitavas de final, mas pelo Brasileirão ele não marcou. E ele jogou 6 partidas pelo Brasileirão, 3 vitórias e 3 derrotas, sofreu 2 lesões, ficou afastado dos gramados 2 meses e pouco, e ele tem um dos salários mais altos do clube. Ele agora também ele tá tendo a competição dele antes era contra o JP Galvão. Agora, Braithwaite e Arezzo. Vocês acham que o Grêmio deveria pensar em manter ele para 2025 ou talvez para grupo ou acabou e é hora dele arrumar as malas e ir embora? Eu acho que o momento é de arrumar as malas e ir embora. No final do ano, é claro, Lógico. não agora. Da mesma forma que eu falo do Renato, o Grêmio precisa de uma reformulação para o ano que vem. O Diogo Costa foi muito importante no começo do ano, mas a verdade é que desde que ele voltou de lesão, ele não mostra mais o mesmo futebol. Na primeira fase da Libertadores e no Gauchão, quando estava bem fisicamente e voando em campo, jogava muito bem o Diego Costa, fazia essa parede com o Cristaldo muito bem e melhorava o ataque do Grêmio ter Diego Costa e Cristaldo. Hoje já não é mais assim, o Grêmio joga de outra forma, o Diego Costa já não tem conseguido performar da mesma forma que na chegada ao Grêmio, é um jogador de uma certa idade já, então não vejo problema com o Grêmio pensar em outros centroavantes para o ano que vem que não o Diego Costa. Ele fez a sua passagem no Grêmio, foi bem no começo do ano, inclusive dá o Campeonato Gaúcho pro Grêmio, quando perdia pro Juventude a partida de volta, ele faz 2 gols no intervalo de 5 minutos. Então, é ter essa compreensão que talvez tenha acabado essa passagem. Claro, eu torço para que o Diego Costa volte e vá bem nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas não aparenta ser o que vai acontecer. É que eu acho que o grande problema do Diego Costa é essa parte de lesões, né? E ele é um jogador muito caro para se manter dentro do Grêmio. Antes da gente entrar, eu gostaria até de perguntar para vocês. Vocês acharam realmente que ele tomou um toque do jogador do Juventude naquela falta? Eu acho que tem um toque, mas eu acho que não é pra... Juro por Deus, eu vi o pra vídeo, pra tamanho. mim não Assim, parece ter um toque. Eu não fiz aquela análise Não de é- vídeo. Eu também não fiz. Pô, não é mas- piada, cara, mas não me parece Tudo ter um bem? toque. Não. Assim, ó, eu não fiz aquela análise de vídeo. Mas, cara, no finalzinho do jogo, pra ele sair furioso daquele jeito, contra um gurizinho, ele pode ser desequilibrado. Será que não foi conheço o ele. susto que ele tomou? Eu acho Mas, que assim, o que deve Será que ter o cara não deu um acontecido... gritão ali pra dar um susto? Não, cara, falando sério, Eu não eu sei, olhei cara. o lance assim, me parece muito que o cara não toca nele. Ó, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: o cara dá o carrinho nele, tem o toque, e ele sai puto pelo risco de lesão que o cara tava sujeitando a ele, entendeu? Não é pela paulada ou algo do tipo, entendeu? Ah, Sim, tipo, não, pode ser, pode faz mais ser. sentido. Tipo assim, faz mais sentido. 7 de acréscimo no segundo tempo, se não me engano, é 52. O cara dá um carrinho nele, temerário, digamos assim, e ele sai puto com o cara, porque, porra, ele é o Diego Costa e é 52 do segundo tempo, ele tá levando o carrinho do cara de um jogo que, enfim... Não, faz sentido. Mas eu ainda, assim, ó, pelo menos pela primeira imagem que eu vi, me parece muito que ele tropeça, assim. Eu não senti. Mas ele é complicado porque ele é muito caro. E, enfim, jogador de idade, jogador que tá sempre no DM, não vale a pena o risco. Se o Diego Costa jogar o que ele sabe, ele é muito bom pro Grêmio. Ele foi muito bom esse ano pro Grêmio. Mas quando que ele vai jogar o que ele sabe? Quantos jogos ele vai poder jogar? Vai ficar meses no departamento médico, ganhando um salário, enfim, maior que R$1 milhão. Não sei quanto ele ganha, mas com certeza é mais de R$1 milhão. Então não vale a pena pro Grêmio. A questão é quem é a reposição, quem vai vir ano que vem. Faz tempo que o Grêmio tá nessa, assim, de olha, jogar várias posições do campo. O Suárez veio no passado, beleza, foi um acerto, mas antes disso, quem era o centroavante do Grêmio? Quem que era? Sempre trocava e não achava. O Suárez veio, resolveu, mas aí é o Suárez também, né? Não tinha como não ficar sem resolver. Agora a dúvida é quem vai ser o próximo. Quem vai ser essa reposição? Vai ser um jogador mais velho? Acho que o torcedor não quer isso. Não quer ver um outro cara com problema físico, com idade elevada, ganhando muito dinheiro,
ser a solução. Acho que o torcedor quer uma resposta mais direta, que é um artilheiro, que é um cara mais jovem no auge físico, enfim. Eu quero ver o Matias Arias nesse final de ano. É isso que eu quero. No Olha Réveillon? só, já ia falar. Aonde? Se ele Em pagar, Capão. se ele pagar o meu Certamente ele ingresso vai pra uma passar. festa. Certamente ele vai passar em Atlântida. Arezo em Capão da Canoa, no tal do Centrinho. O Grêmio ele teve um período fora. Eu quero saber de vocês se vocês acham que isso foi bom, né? Esse período para dar uma relaxada. Teve alguns jogadores convocados pelas suas seleções. O próprio Vila Sante, que ganhou do Brasil com o Paraguai. E o que esperar dessa partida contra o Red Bull Bragantino? Eu acho que foi bom pro Grêmio. O Grêmio não vivia um bom momento, então é bom para dar esse ânimo e recuperar a energia, recuperar jogadores também. Né, o próprio Diego Costa, outros atletas, o Rodrigo Caio começa a figurar nos jogos da Copa FGF, quem sabe possa virar uma opção no futuro, mas eu acho que foi bom, no geral acho que foi bom, ao contrário, por exemplo, se fosse com o Inter, eu acharia ruim, né, muito mais tempo assim eu acharia ruim, porque o Inter vivia um momento bom, então tu para aquele momento, no Grêmio eu acho o contrário, e acho que é uma partida que o Grêmio pode ganhar. Claro, faz muito tempo que a gente não vê o Grêmio jogar, então não vou chegar eu aqui e dizer, o Grêmio vai ganhar, o Grêmio é favorito. Eu acho que o Grêmio pode ganhar. O jogo é fora, né? O jogo é O fora. jogo é fora. Por ser fora, talvez tenha um certo empecilho, mas o Bragantino, como a gente já disse, né? Não é um grande time, não é um grande adversário. É o jogo que talvez o Grêmio tenha aí de maior tranquilidade nessa sequência. E aí, o time que consta com o menor apoio de torcida do Campeonato Brasileiro, né? Junto com o Cuiabá ali. São os menores fatores caso. Mas tá, pra quem não lembra, antes dessa data FIFA, o Grêmio enfrentou o Atlético Mineiro, né? Na fatídica partida que o Grêmio tinha 2-0, tomou 3-2. Então o momento pro Grêmio era péssimo, era de destruição de uma partida que estava ganha. Vem a data FIFA, o Grêmio tem essas 2 semanas para parar a cabeça, descansar e pensar de onde ia recomeçar. Eu acho que a data FIFA vem no momento perfeito pro Grêmio diante do contexto que estava aplicado. Agora, contra o Bragantino, eu não tenho dúvida alguma que o Grêmio joga um futebol melhor que o Bragantino, principalmente nesse segundo turno. Como eu comentei antes, para mim o Bragantino é o pior desempenho do segundo turno do Campeonato Brasileiro, não consegue funcionar, principalmente quando não tem o Elinho em campo, não funciona de forma alguma. Tem acumulado resultados ruins até contra equipes mais fracas no papel que o próprio Bragantino. Então eu acho que o Grêmio joga mais futebol que o Bragantino. Como disse o Antônio, não posso dizer que o Grêmio vai ganhar, mas eu acho que o Grêmio é favorito em relação ao Bragantino pelo que tem desempenhado. O Grêmio pode ter perdido para o Galo por 3-2, mas estava com um jogador a menos e mostrou capacidade de vencer o Atlético Mineiro. O Bragantino hoje não consegue fazer nem isso. Pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu o Equador por 1-0 e perdeu para o Paraguai também por 1-0. Com isso, o Brasil terminou essa data FIFA em 5º lugar e a Conmebol tem 6 vagas diretas à Copa do Mundo e o 7º disputa uma repescagem com as seleções de outros continentes. De 1º a 4º lugar estão a Argentina, a Super Colômbia, Uruguai e Equador, em 6º está a Venezuela e em 7º o próprio Paraguai. O Brasil, nessas eliminatórias, já sofreu 8 gols, 7 quando o Fernando Diniz era técnico e 1, nesse contra o Paraguai, com Dorival Júnior. Nas eliminatórias inteiras para a Copa de 2022, quando era o Tite, foram apenas 2 gols sofridos. Qual é a chance do Brasil não ir para a Copa do Mundo de 2026? Zero. 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 Não existe. Principalmente porque tem muito mais vaga. Se não tivesse, eu ainda falaria zero. Eram quantas antes? Eram 5. Eram 5. Eram A 4 quinta era direto quatro e e uma a quinta era repescagem. E é zero a chance também se fosse só 4. Exatamente, cara. Claro, hoje já me aparenta o quê? Existe um pelotão de 3 times ali que dispararam e que são os melhores, Argentina, Colômbia e Uruguai. E aí o resto de baixo tá brigando. O Brasil tá nesse resto de baixo. Tá com o Equador, tá agora com o Paraguai. Uma segunda prateleira, Numa digamos Por segunda si assim. só já é inadmissível. Que é inadmissível. Inadmissível. Sabe? Inadmissível. O Brasil hoje se entra em campo contra qualquer uma dessas 3. O Brasil não é favorito, cara. Não é favorito. Bom, a Colômbia ganhou da Argentina agora jogando muito. A Argentina é a atual campeã da Copa América do mundo. O Uruguai tem uma seleção aí que tá crescendo, enfim. Não é um momento do Brasil, mas zero. O Brasil tá... Quem quiser comprar passagem aí para os Estados Unidos, México, Canadá, pode comprar. Vai estar, não tem como. O mais bizarro é que eu não lembro se foi a estreia do Dorival, mas naqueles amistosos contra Espanha e Inglaterra. Contra Espanha e Inglaterra. Cara, o Brasil jogou bem.
Jogou melhor do Pior que que sim. jogou na Copa Tá, América e melhor do que isso, jogou perfeito. nas eliminatórias. Foi o até melhor, agora. foi o melhor Brasil do Dorival. Isso, perfeito. Mas ainda assim distante do ideal, né? É, claro. Mas sim, jogou bem porque... Com o Fabrício Bruno na zaga. É, exatamente, é verdade. Que, pô, Mas, cara, assim, ó, eu tenho a minha teoria e eu bato sempre nela. Hoje, no Brasil, não... Brasileiro, tá? Falando apenas de técnicos nascidos no Brasil. Não existe nenhum melhor ou que chegue perto do senhor Adenor Bach, Tite. Não existe. Não existe nenhum. O Tite é o melhor e o segundo melhor. Agora, se a seleção brasileira estiver disposta a trazer técnicos estrangeiros, aí abre um leque maior. Aí tu pode olhar para Abel Ferreira, por exemplo, que é o melhor técnico do futebol brasileiro nos últimos anos. Só que, se for para demitir o Tite, e beleza, o ciclo dele acabou, eu não vejo motivo de trazer um cara pior. O Fernando Diniz é pior. O Dorival é pior. Por quê? Ah, o Tite não jogava bem, mas o Tite não tomava gol. O Tite ganhava de 1-0 do Paraguai, mas ganhava de 1-0 da Argentina. Ganhava de 1-0 do Uruguai. Mas ganhava. o Tite é aquela história que ele perdeu 2 jogos, mas foram os 2 jogos que valia a vida. Exatamente, cara. Era o início do René no Inter, aí, nos problemas. O René ia bem, mas ele errava nos principais. Era a mesma coisa, cara. Então, assim, ó, por mais que o ciclo dele encerrou, se tu vai demitir o Tite, tu tem que trazer alguém melhor ou à altura dele. Não foi o caso desses 2 treinadores que vieram. Eu acho que tem 2 pontos que a gente tem que acrescentar essa discussão. O primeiro é o Tite, que nos deixou mal acostumado, é claro, né? Foram 37 partidas de eliminatória? Não vou saber. Foram 6 anos dele na Enfim, seleção brasileira. foram 0 derrotas em eliminatórias. Ele nunca perdeu. E, enfim, só nessa a gente já viu 4, né? É. 2 do Dorival e 2 do Diniz. Então, o Brasil jamais teria perdido 4 jogos consecutivos fora de casa, se não me engano. Conseguiu quebrar essa marca também. Mas o Brasil jamais deixou de ir a uma Copa do Mundo e acredito que essa marca não vai ser quebrada. O outro ponto que eu quero trazer à discussão. Eu acho que ainda não é o momento de trocar de treinador na seleção. Pelo fato de que teria que recomeçar o trabalho. A gente ficou vítima... Eu também acho. A gente ficou vítima de um Ancelotti que viria. Esse foi o maior golpe que já fizeram. Porque esse velho deve ter rido em casa. Assim, ele com aquele charuto dele rindo, assim. Esses caras acham que eu vou pra lá. Esse foi o maior golpe que assim, ó, a seleção tomou nesses últimos anos. Ontem ele olhou a contracapa do Marca, assim, e tá... Brasil de Vini Júnior perde para Paraguai em Asunción. E ele deu risada no sofá da casa dele. Mas enfim, Complicado. o Brasil ficou esperando o Ancelotti, esperando o Ancelotti. E, bom, era visível que nós não tínhamos outras opções à altura. Vivemos de Fernando Diniz e Dorival. O nível da seleção decaiu. E eu acredito que esse seja o principal problema, realmente. Essa não alternativa a uma certeza falsa de que a CBF tinha que o Ancelotti viria treinar o Brasil. A gente não tinha outra alternativa à altura e agora o Brasil é vítima de ter que apostar num trabalho a muito curto prazo, né? O Ancelotti, claro, já seria planejado para essa Copa do Mundo de 26 e o Dorival não parece isso. O Dorival parece um período de adaptação à seleção para que sim comece a pensar no futuro. Tem uma discussão que eu não vejo aparecer tanto, mas eu acho bem interessante. Que, enfim, o Tite ele é acima da média em relação aos outros técnicos do Brasil. Mas os jogadores, a grande maioria, eles são jogadores que não jogam no Brasil faz tempo, que estão na Europa. Vocês não acham que rola uma espécie de... Assim, a gente sabe mais que o treinador, por parte deles, uma... Não é bem arrogância, mas assim, achar, tipo, que o treinador tá ou até pode ser verdade, que o treinador que sai do Brasil, ele tá ultrapassado para jogar com jogadores de... O jogador que sai do Brasil, tu disse? Não, assim, ó. Os jogadores, a maioria são da Europa. Sim. Vocês não acham que eles podem pensar que sabem mais do que o técnico por eles terem uma bagagem na Europa e o técnico muitas vezes não? Porque o Dorival Júnior e o Fernando Diniz não sabem o que é jogar, nem treinar, nem viver no futebol da Europa. Não sei. Eu acho o seguinte, isso depende de jogador para jogador. Eu acho que isso pode acontecer sim, mas se o treinador der margem para isso. Porque, por exemplo, o Tite nunca foi treinador na Europa. Apesar dele ter um currículo vasto. Ele é campeão de tudo. É campeão mundial. Tudo que tem para ganhar no futebol brasileiro, o Tite ganhou. Né? Então, assim, ele tem um currículo muito, muito importante. E ele sempre foi muito respeitado pelos jogadores. Nunca teve desrespeito. Todo mundo tratava ele muito bem, queriam que ele ficasse, enfim, todo mundo fechado com ele.
Com os técnicos que vieram depois, Fernando Diniz, Dorival, a gente não conseguiu sentir isso porque eles tiveram muito pouco tempo. O Dorival ainda tem pouco tempo, então não deu para ver aquele contato. E eu acho que pode vir a existir isso sim, mas em casos isolados. Um jogador que outro. Não acho que é algo que vai afetar o ambiente, pelo menos nesse momento. Eu acompanho, eu concordo. Varia muito do jogador para isso. Claro que isso pode rachar principalmente no princípio dentro de campo, de tipo, querer fazer algo diferente do que está sendo passado pelo treinador. Mas é isso, é de jogadores específicos. O que eu acho é que para o Dorival dar certo precisa de adaptação, precisa de tempo. A gente sabe que a seleção não dá muito tempo, mas qualidade técnica é inegável que esses jogadores que estão lá têm, que, enfim, o Brasil está na primeira prateleira da América do Sul, mas não está sendo demonstrado na bola jogada ainda. Precisa de tempo, precisa de adaptação e acredito que vai funcionar. Conseguimos vencer esse tópico sem dar destaque para Neymar Júnior. Eu sinto que isso é um título nosso. Com certeza absoluta. Bom, vamos falar do Inter Santa Maria, que eu tô esperando isso há muito tempo. Conforme noticiado pelo Diário de Santa Maria, o Inter já tem 8 atletas contratados para 2025 por terem o contrato renovado, prorrogado através do BID, do Boletim Informativo Diário da CBF. Quem são eles? O goleiro Alexandre Villa, os zagueiros Rodrigo Augusto e Tairone, nomes polêmicos. O lateral esquerdo Alan Baldi, os volantes Matheus Santana e Leilon e os atacantes Jarro Pedroso e Pepeto. O goleiro Rafael Copete e o lateral direito Misael também já caíram no bid e eu confirmei, não, por enquanto, é isso. A gente vai montar a nossa barca para o Inter de Santa Maria de 2025. Vocês topam esse desafio? Claro, vamos lá. Vamos começar pelos jogadores que já chegaram, que já são veteranos, e depois, para o final, a gente fala dos jogadores da base, até para falar onde é que eles estão hoje, porque alguns seguem vinculados ao Inter, outros foram mandados embora, mas vai saber, se eles não podem voltar. Goleiros. Vamos começar pelo próprio Copete. A gente viu que ele jogou quase todas as partidas pelo Inter de Santa Maria. Ele já está confirmado para 2025, mas ele fez parte da infelicidade no último jogo contra o Pelotas, naquela falha de comunicação com o Rodrigo Augusto. Para vocês, esse eu também vou dar opinião, para vocês, ele fica ou ele sai? Ele já vai ficar, mas vocês concordam? Eu concordo pelo simples fato do nível da divisão de acesso e da dificuldade de encontrar um goleiro do nível do Copete. A gente viu aí nos últimos anos no Inter SM, esteve longe de encontrar um goleiro nível Rafael Copete. Falhou no jogo mais decisivo do ano, falhou. Mas no mesmo contexto que a gente está aplicando para o Rodrigo Augusto e para o Tairone, principalmente para o Rodrigo Augusto, que também falhou no jogo mais importante do ano, mas que fez uma grande temporada, eu aplico o Copete. É difícil encontrar um goleiro no nível dele. Eu assino embaixo. Concordo com tudo que o Lucas falou. Eu acho que tem que ficar, foi um dos protagonistas, errou no jogo decisivo, mas enfim, é um jogo só. Não dá pra... Assim, se tu tem o cara aqui e tu pode contar com ele de novo, pra que tu se enfiar no mercado de transferências e ter o risco de trazer alguém que não rende? Então acho que vai no que tá dando certo e o Copete é o que tá dando certo. Concordo também. Villa, que também já tá pra 2025. Era ele o goleiro contra o Pelotas no 2-2, né? E vocês lembram... Até faltou voz. Vocês lembram se ele jogou bem? Vocês lembram do desempenho dele nesse jogo? Vocês acham que é uma boa? No fim, os goleiros que não são o Copete, eles não vão ser muito utilizados, levando, muito provavelmente. Mas é bom ter. É bom ter. O Villa, ele não foi muito exigido nesse jogo, então não deu pra ver muito dele. É um cara muito experiente, Acho que ele já tem até 40 anos, não tenho certeza. Mas jogou Série A do Gauchão esse ano, então não é qualquer coisa, Claro, vai ser reserva, se jogar, vai jogar muito pouco. Mas é importante ter um cara com bagagem. Se for para ter um reserva, eu prefiro ter um reserva com experiência do que um cara mais novo. Para goleiro, é claro, Porque, enfim, pelo menos assim, se não jogar, vai agregar no vestiário. Perfeito, eu concordo, eu gosto do goleiro reserva que agrega em experiência, em liderança, um cara que tem essa bagagem, principalmente do futebol gaúcho. Eu acho que a diretoria é certa em renovar com o Villa para ser esse goleiro também. E é bom que ele tem... É bom ter um goleiro experiente, porque tem, assim, se ele não entregar muito no físico, em outras questões assim, ele dá confiança, Ele dá segurança para os outros jogadores de linha. O outro goleiro do Inter de Santa Maria é o Juan, que hoje que vai disputar a terceira divisão do
do Campeonato Gaúcho e tá na Copa... Meu Deus, cara. E tá na Copa FGF com o São Paulo de Rio Grande. Juan. A gente não viu quase nada, mas assim, se ele tá... Por mim, se ele tá nesse bolo, se ele veio e tem algum motivo, eu confio na direção em manter ele. Se não for um jogador caro de manter, caro nos padrões terceiro goleiro, que fique. Não tem Isso muito aí, também. perfeito. Bom, agora laterais direitos. Misael fica para 2025. Vocês concordam? Eu acho que Baita esse contratação, esse, talvez assim, ó, a melhor. Essa é a grande surpresa para mim dessa barca de jogadores que já estão confirmados e eu fiquei muito feliz dele ter ficado. Cara, o Misael, ele certamente estará no Velo Clube que vai disputar o Campeonato Paulista. Eu não sei, imagino que sim. Ele subiu agora como titular, ele deve seguir lá. Então, poxa, imagina, o Inter de Santa Maria vai ter um jogador do Campeonato Paulista. Série A? Série A, do principal estadual. Então, cara, claro, pode acontecer algo no meio do caminho, mas a tendência é essa. Então, baita contratação. Pô, ele veio pra cá, tomou a lateral direita pra ele, foi um dos jogadores mais regulares, mais importantes do time. E acho que talvez seja o maior acerto aí dessa lista. Eu acho que é a nossa unanimidade, né? A gente já conversou antes até das renovações de sair e... três que tu queria aí. Misael sempre era citado. Misael chegou e tomou conta da posição, vai muito bem o ataque. Quando o Inter optava por jogar com dois atacantes, só tinha o Jarro Pedroso pelo lado esquerdo, enfim, às vezes caía um meia pela direita, às vezes não. Ele conseguia fazer esse corredor sozinho, sendo lateral. Ele vinha recompor defensivamente muito bem. Então, o Misael, uma unanimidade para mim, 100% que acerto da diretoria. E, inclusive, surpreso que ele tenha ficado, porque ele tem nível para alçar voos maiores. Lamentamos muito a possibilidade dele não ficar para 2025, porque, pelo menos para mim, já era uma coisa que era quase certa, justamente pelo nível dele. O outro lateral direito, é um jogador que é muito esforçado, que a gente viu, ele foi o titular em 2023 e ele está no clube desde 2021, se eu não me engano. Lucas Evangelista. No meu ver, se não for caro a diretoria ter um lateral reserva do nível do Lucas Evangelista, ele fica também. Ele está identificado com o torcedor, já viveu muito aqui na Baixada e é um lateral de qualidade. Ele era um bom lateral antes da chegada do Misael, claro, o Misael chega e toma conta da posição, mas a gente não pode deixar de lado as valências que tem o Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista, sempre que esteve com a camisa do Inter SM, foi bem. Inclusive, um dos melhores do ano passado. Então, tem que ser levado em consideração. Se não for caro, ele é um ótimo reserva. Cara, eu até tava olhando aqui o Lucas Evangelista. Ele foi confirmado ou ele não... O Lucas Evangelista não foi confirmado. Não foi confirmado, mas né? também, tipo, Exato, não tá jogando. Não, é só pra eu ter essa dúvida. Eu acho que ele... Opinião minha. Eu acho que ele não volta. Porque eu lembro que quando acabou a temporada, ele postou uma foto no Instagram dele, meio de despedida, assim, do Inter, falando, tipo, passei 3 anos aqui. Eu senti não tô na despedida. Tipo assim, poxa, passei 3 anos, sabe? Quer dizer que tu não vai passar o quarto. Não, e fez o que tinha que fazer. E eu acho que é bem como o Lucas falou. Se pode vir por um preço acessível, beleza. Mas me pega a parte física dele. Eu acho que entrega sempre teve e tem qualidade, mas a parte física pesa e, enfim. Não dá pra... Pô, divisão da CS é tiro curto. Não dá pra tu ficar esperando muito jogador no DM. Eu acho que a diferença dele pro... Ele é bom, mas a diferença dele pro Misael é, assim, é bastante. Muito nível. grande. Se não fosse o Misael, não digo que o Inter não teria chegado onde chegou, mas seria bem mais complicado. Com certeza. Bem mais complicado. Foi uma baita diferença. Eu entro nessa ideia. Eu não sabia desse post. Provavelmente é possível que ele não fique, mas eu gostaria que ele ficasse para o grupo, assim. Passando para os zagueiros, eu vou deixar o mais polêmico por último. Hugo. A gente não viu ele jogar muito, mas ele jogou o Campeonato Gaúcho pelo Guarani. Vocês acham que ele fica e que ele deve ficar? Olha, como tu bem destacou, a gente não viu uma amostragem muito grande dele. Quando ele esteve em campo, ele esteve bem. É a verdade. Mas se tratando de ter 2 zagueiros que eram unanimidades, eu acredito que o Hugo, na mesma condição que eu dei para o Lucas Evangelista, se ele não for caro e estiver disposto a ser reserva da dupla Tairone e Rodrigo Augusto, ele pode ficar. Cara, eu não sei se o Hugo ficaria. Eu acho que esse ano para ele talvez tenha sido um certo retrocesso, porque ano passado ele era titular do Guarani de Bagé, que sobe, foi um dos melhores jogadores das finais, e esse ano ele passou a ser 4º zagueiro.
né? Ele, inclusive, faz o jogo que ele joga, ele faz o gol contra, né? Contra o Pelotas. E eu não sei se ele ficaria para ser novamente essa quarta opção. Mas, enfim, no mesmo molde dos outros caras. Como é reserva, se não tirar muito da parte financeira, eu acho que pode vir a ficar. Mas se não, assim, ó, não vejo problema em buscar outro também. É que tem uns casos que acaba sendo mais por ele do que pelo clube, né? Sim. Bom, Tyrone, que já está confirmado para 2025 e fez uma grande dupla de zagueiros neste ano com o Rodrigo Augusto. Eu acho que tem que ficar. Ele é um cara que eu vejo que ele tem... Ele é bom, ele é constante e ele tem um fator que é difícil tu ver nos clubes do interior, que ele... Não digo identificação, mas ele é um cara carismático. Ele é um cara que eu vejo que a torcida gosta ou não gosta, mas tem sentimento, sabe? Tem algum sentimento por ele. Amor. Eu gosto. Eu acho que acertam também na contratação dele para a próxima temporada. Foi um dos melhores nesse ano que a gente teve aí. Tanto que quando não jogou, o Inter perdeu, né? Então acho que tem que continuar assim. Ele deu aquela, antes do Lucas falar, ele deu aquela rateada no jogo contra o Pelotas lá, que pô, ele cravou a chuteira na cara do Vitor Júnior. Foi absurdo. Foi a única coisa que deu pra ver naquele jogo, por causa da névoa. Mas assim, também não se sabe se aquilo foi uma estratégia. Eu imagino que não daquele jeito, mas dele, enfim, desestabilizar o time. O ponto é, o Tyrone foi muito bem na temporada e ele passa o ar para os adversários de um xerife. Ele é um xerife na zaga. Se ele tiver que dar paulada, ele vai dar paulada. Se ele tiver que afastar a bola para fora do estádio, ele vai afastar a bola para fora do estádio. Ele é esse zagueiro que passa a segurança. Rodrigo Augusto também fez isso a maior parte da temporada. Os dois fizeram uma dupla muito boa e eu concordo em tudo, claro. Eu já destaquei para vocês que era um medo meu do próximo zagueiro que vai ser citado, que vai ser o Rodrigo Augusto, de a torcida cair em cima dessa renovação pelo que aconteceu no jogo da semifinal. Mas por qualidade técnica e pelo que foi desempenhado em toda a divisão de acesso, o Inter SM não vai encontrar uma dupla de zaga que jogue nesse nível. Para a divisão de acesso, como foi esse ano. Então, assino embaixo nas duas renovações. Então chegou a hora de Rodrigo Augusto, que já está confirmado para 2025. Ele foi o único jogador do Inter de Santa Maria que disputou todas as partidas da divisão de acesso, e todas como titular. Mas ele teve a infelicidade, para quem não lembra, no segundo gol. Ele está recuando a bola ali para o Rafael Copete, eles se dá alguma confusão ali. Não lembro quem que era, o Varley. Era o Varley. Varley, ele pega a bola, faz o segundo gol. Ele tá protegendo a bola, né? Isso. Aí ele faz o gol, o Varley faz o gol da vitória, garante o acesso. Muita gente reclamou, e com razão, porque aquela jogada é inaceitável, ainda mais dois jogadores que tiveram tanta constância na temporada. Mas essas coisas acontecem, querendo ou não, foi só um jogo. Vocês acham que o Inter acerta? E outra coisa, vocês acham que esse fato vai seguir na cabeça pode atrapalhar o desempenho dele nessa temporada? Talvez nos primeiros jogos, que o torcedor lembre um pouco dessa situação, mas, cara, foi muito bem na temporada também. Não dá pra gente basear um jogador por um jogo só. Ok, errou, mas beleza, aprendeu com o erro e que continue. A gente falava, né? Tu sabe que tu tem esses caras que eles rendem juntos, renova pro ano que vem, sabe? Um problema o próximo técnico não vai precisar passar, que é o entrosamento da zaga, porque eles já se conhecem. Então, assim, melhor manter, eu gosto da decisão. Eu também, como disse na do Tyrone, eu mantenho. Ele é um grande zagueiro. E a gente não pode definir ele por uma falha. Se a gente tivesse que escalar a seleção no campeonato, ele estaria na seleção do campeonato, porque ele faz uma divisão de acesso espetacular. Ele falha no jogo crucial, falha. Mas aí a gente vai ter que ter a memória seletiva do torcedor. O torcedor vai ter que lembrar e apoiar ele pelo grande campeonato que ele fez e não pelo erro. Vai ser a única coisa o único obstáculo que ele vai ter que superar em 2025. Mas ele é um grandíssimo zagueiro. Ele foi talvez o melhor jogador do Inter de Santa Maria, pelo menos essa parte de trás, com certeza. Jean Pablo, para fechar os zagueiros, ele está hoje no 15 de Jaú, de São Paulo, e ele não está confirmado para 2025. Ele já jogou a temporada de 2023 também aqui no Inter. Eu assinaria. Acho bom zagueiro, experiente, pode render para o clube. Acho interessante também. Ele acabou, só para lembrar, né? Ele acabou... A bola bateu, foi no braço dele, pro primeiro gol do Pelotas no último jogo. Eu sou meio suspeito para falar, mas eu gosto bastante do zagueiro Jean Pablo. Para mim, ele foi um dos melhores jogadores em 2023.
Em 2024 acabou virando reserva por uma ótima dupla, mas eu também renovaria. Eu acho que de zagueiros estava bem servido o Inter SM esse ano. Eu gosto dele também. Eu penso que também pode, menos que o Rodrigo Augusto, pode ter dado um desgaste essa situação no último jogo com a torcida, mas isso é questão de se recuperar. Ele também... Cara, a gente também não tem como saber se não seria ele e o Rodrigo Augusto desde o início, porque ele estava no Grêmio Prudente, Isso. que chegou, que enfim subiu da terceira para a segunda divisão lá de São Paulo, e ele acabou chegando depois, né? Que acaba sendo uma infelicidade, entre aspas. Eu acho legal, até para ter uma pré-temporada, porque realmente vai saber. Tomara que consigam segurar ele, prorrogar esse contrato para 2025. Laterais esquerdos, eu acho que a gente pode falar junto. Alan Baldi e Márcio Goiano. O Alan Baldi já está confirmado para 2025. O Márcio Goiano a gente não sabe, pelo menos eu não sei como é que vai ser o futuro dele. Ele já tem 39 anos, 40 anos. Ele teve uma baita temporada agora em 2024, mas é aquilo, né? O Márcio Goiano é muito, muito bom, mas acho que a idade já deu, talvez para a próxima temporada. O Alan Baldi é um cara que eu gostaria de ver no time titular, porque tem muito poder ofensivo também. E talvez trazer um jogador mais jovem, enfim, não digo um garoto, mas um jogador ali no seu auge físico, como também o Alan Baldi, para disputar essa posição seria interessante. Eu acompanho o Antônio. Se for para se desfazer de alguém que seja Márcio Goiano, que já está com seus 39 anos, o Alan Baldi pode vir a se confirmar como o titular do Inter. Quando ele entrou, ele foi muito bem, inclusive tem uma partida que marca 2 gols. Então é um lateral bastante ofensivo, é claro, mas ele já tinha futebol para agregar titular no Inter de Santa Maria. O ponto é, se o Márcio Goiano ficar, eu também não vejo um grande problema. Ele tem essa qualidade técnica. Se ele não tiver, mas se ele ficar, ele não pode estar na condição de titular, porque ele já não tem o físico para aguentar ser titular de uma competição que é tiro curto, que são 14 jogos muito, muito rápido. Então, se for para ele ficar, que a gente inverta essa posição, que o Alan Baldi seja titular e ele o reserva. Qualidade ele tem, o fator físico é o que impede mesmo. Isso que eu vou falar é uma percepção minha, eu não tenho nenhuma informação envolvida. Mas eu sinto que existe a possibilidade de que, cara, ele tá com 39 anos, 40 anos, ele pode ter dado um gás final, assim, que acabou não dando certo, sabe? Talvez. Ele pensou, eu vou jogar essa minha última temporada, vou jogar muito, e jogou muito, tava fininho, tava com um bom aspecto técnico, físico, e não deu certo, né? No Inter não subiu, talvez seja a hora de dar tchau pra ele. Volantes. David Cunha não está confirmado para 2025 e talvez, quando eu vi essa notícia do Diário, eu fui atrás do nome dele. E ele não está confirmado ainda. E ele também não está jogando em clube nenhum agora. A informação que eu tenho é que o salário dele seria alto. O salário dele seria um valor alto e bom. que talvez o time não conseguisse arcar. Claro, pode existir uma roda de negociações e que isso baixe, enfim. Mas essa é a informação que eu tive. Mas seria, para mim, foi o melhor jogador da temporada. Tem que ficar, se der pra fazer esse esforço, teria que fazer. Pra mim é unanimidade também. O melhor jogador da temporada, ele vai bem ofensivamente, é um pilar defensivo que protege os dois zagueiros, ele demonstra muita raça em campo, tem qualidade no passe, lançamento. É um jogador que não está para o nível de divisão de acesso. Se ele ficar, realmente vai ser uma grande surpresa, mas eu acho que ele é um dos que vai alçar voos maiores na próxima temporada. Eu não sei, né, quanto que é o salário dele, mas assim... Beleza, pode ser alto, mas é um jogador que eu acho que vale a pena tu ter um investimento a mais, assim. É um dos poucos jogadores que vale a pena para te segurar para 2025. Matheus Santana, que estava em 2023, ficou em 2024. Ele acabou também, voltou depois, porque ele teve uma lesão, depois que ele jogou o Campeonato Gaúcho e a Recopa com o São Luís. Ele acabou entrando no último jogo, se eu não me engano, no lugar do Alan Christian, que vinha sendo titular. Isso. Ele teve alguns momentos, tem algumas partidas que ele entra e faz a diferença, ele muda a cara do Inter. Vocês acham que ele deve seguir? Eu acho que ele deve seguir. Também. Eu também. Ele agrega, é um jogador de característica própria, tem um bom toque de bola, meio campista canhoto, não é tão comum, então manteria sim. Alan Christian. Manteria também. Muito técnico, gosto dele, acho que dá pra seguir também. Manteria titular e um jogador acima da média para a divisão de acesso. Eu acho que ele jogou melhor no Guarani do que no Inter. Eu acho que a gente não viu a melhor versão dele. Também acho. Mas ainda acho que pode agregar. Eu acho que ele jogou muito, mas eu esperava mais quando o nome dele foi anunciado para 2024. Eu também. Tudo bem, mas ainda assim, o futebol do Inter SM é acima da média em relação a outros meio-campistas da divisão de acesso.
Leilon. Esse é um cara que eu gostei de ver o nome dele para 2025 e eu tô ansioso para ver ele jogar mais, porque a gente viu ele muitas vezes lesionado esse ano e ele não entrou quase nada. Mas eu tô ansioso para ver ele jogar. Acho que esse é o problema. A gente não viu ele jogar direito, né? Talvez esse ano, ano que vem a gente consiga ver mais. Então, dependendo do valor que está sendo pago por ele, porque é um jogador que ainda talvez tenha problemas físicos, eu acho interessante. Merece rodagem ano que vem. A gente não teve uma amostragem dele para cravar que merecia ficar, mas é interessante. Do pouco que viu, deu para ver que ele tem uma boa qualidade técnica, mas concordo, pode ficar também. Isso eu não tinha pensado, mas tem que ver essa questão física dele. Se for ficar sempre no departamento médico, não tem muito como segurar ele. O William Maranhão, que é um jogador que quando a gente viu os amistosos, a gente falou que era um bom jogador, a gente não conhecia, teve bastante destaque, mas com o tempo acabou não muitas vezes, mas em alguns momentos atrapalhando o Inter, de alguma forma. Para vocês, ele deve ficar? Ele não está jogando em nenhum lugar até o momento e ele também não está confirmado para 2025. Ele perdeu espaço, né? Essa é a grande verdade. Depois, quando o meio-campo já estava definido sem ele, ele não conseguiu voltar a essa titularidade. Do começo de ano do William Maranhão, no meu ver, foi muito bom. E, assim, se não for custar muito aos cofres do clube ter o William Maranhão como um volante reserva, eu não veria problema, porque eu acho que tem qualidade suficiente para ser um volante reserva. Então, nessas condições, se não for custar muito ao clube e ele aceitar ser reserva, eu acho que é um grande acréscimo com reserva. Eu não manteria. Eu acho que ele, como tu falou, começa bem, depois perde um pouco do gás ali. E eu acho que daria, por exemplo, para ir atrás de um outro jogador que possa vir fazer essa função e ser uma boa disputa ali. Eu acho que não vale muito a pena manter, não muito pelo desempenho dele. Eu acho que ele poderia voltar a desempenhar bem. Só que eu acho que não precisa de tantos volantes nessa competição, sabe? Se for para ter tantos, aí eu não vejo problema em manter ele mediante um salário bom, assim, para o clube e coisas assim. E que ele também se lesionou. Mas eu não vejo para que tantos. E se for ter tantos, eu prefiro que tenha alguém mais jovem, então, para pegar a experiência e dar aquele gás quando o Inter precisa. É isso? Podemos passar para os meio-campistas? Já estamos chegando ao fim. Tem o Fabrício Lusa. Ele é volante, mas eu botei ele como meio-campista porque a gente viu ele fazer... Polivalente. A gente viu ele fazer a do G. Roberto algumas vezes. Ele é um jogador que já tinha jogado no Inter em 2021. Agora, ele está no Nova Mutum, no Mato Grosso. E eu já vou botar o G. Roberto também nessa barca, porque eu vi no bid, ele foi pro Bagé. Ele vai jogar a divisão de acesso do ano que vem pelo Bagé, a não ser que o Inter compre ele de volta, enfim, todas essas negociações. Mas o que tem na hora agora é que ele vai jogar pelo Bagé. Vou dar uma opinião primeiro. Mandar os dois embora. Por quê? Um já foi embora. O Fabrício Lusa, cara, ele foi melhorando, mas eu sempre via ele mais como um problema do que como uma solução. Mesmo que ele efetivamente tenha servido como solução do Inter. Eu não acho que foi uma solução boa. O Jean Roberto, ele é muito bom jogador, mas, cara, a gente não viu o Jean Roberto em 2024, a gente não viu o Jean Roberto de 2023. Eu concordo. Eu acho que o Lusa, ele não foi bem, ele deixou a desejar e ele pode acabar tirando ali o espaço de algum atleta que possa render. E o Jean Roberto, quando assim, foi bem em alguns jogos, sim, mas deixou a desejar. No outro ano já tinha ido muito bem, a gente esperava um pouco mais dele. Dá para buscar outros dois atletas para essa posição. Eu acompanho, principalmente no Jean Roberto, que teve essa queda de nível e essa quebra de expectativa também. Porque o que a gente viu do Jean Roberto em 2023 era um 10 que ia ser dominante e acabou não desempenhando isso em 2024. Quanto ao Fabrício Lusa, é bem isso. A expectativa também era maior do que foi entregue. Eu acho que o Inter SM tem condições de repor melhor essas peças para 2025. Pois é, o que me pega é talvez a falta de nomes, porque para esse ano eles não conseguiram trazer, né? A gente sabe que o Inter, a direção ficou meio na promessa, entre aspas, de trazer um reserva pro Jean Roberto, mas acabou ficando o Fabrício Lusa mesmo até o fim. Tem que ver se eles vão conseguir algum outro nome. Se eles não tiverem, aí por mim que fique o Fabrício Lusa e consiga um outro. Se eles não conseguirem dois, que fique o Fabrício Lusa. E essa que é a minha opinião. Atacantes. Pepeto e Jarro, que já estão confirmados e seguem para 2025.
Eu acho muito interessante os dois. O Jarro, depois que teve aquele jogo espetacular contra o Monson, a goleada por 3-0, parece que renasceu das cinzas, fez boas partidas até o final da divisão de acesso, e o Pepeto, que chegou do meio para o fim e também chegou para somar. Assim, fez um golaço contra o próprio Pelotas, no 2-2 pela última rodada da fase de grupos. Gostei, achei interessante. O Jarro, eu acho que ele acaba, felizmente ou infelizmente, ele acaba tendo uma ligação diferente com o Inter de Santa Maria. Eu gostei também. Eu acho que podem render jogadores que terminaram o ano bem. O Jarro, quando entrou no time, não saiu mais. Tem uma história legal. O Pepeto mostrou também em pouco tempo que pode ser importante. Acho que é um acerto aí da diretoria. Bons acertos, sem dúvida alguma. Quando o Jarro entrou, ele tomou conta da posição e melhorou o ataque do Inter SM, que por vezes parecia desconcentrado. E o Pepeto, a gente viu muito saindo do banco, mas ele mostra uma qualidade além do banco. Talvez ele possa ser até vir a ser testado como titular, a ver como o Inter SM jogará ano que vem. Serão 3 pontos, serão só 2 atacantes, serão 2 pontos e um centroavante, ou só 2 atacantes. Mas enfim, ele tem a agregar, ele tem essa qualidade, tem um bom drible, tem uma boa finalização, agrega também. Gostei muito dos dois. Bom, a gente já tá ficando meio sem tempo, vamos só terminar os jogadores que chegaram pro profissional. Semana que vem a gente fala mais disso, fala da galerinha da base, fala do possível técnico, fala de outros jogadores. O Wilson Júnior, que se lesionou, acabou perdendo a posição pro Jarro Pedroso. E já vamos botar o Michel, né, que são a grande dupla, que já jogaram antes no Passo Fundo, jogaram o Gauchão desse ano pelo Guarani, jogaram no Inter de Santa Maria no ano passado e agora estão jogando de novo juntos no Passo Fundo. Eles não estão certos para 2025, isso até para mim foi uma surpresa, porque, enfim, eles são jogadores que já estão mais identificados com a torcida, mas eu imagino também que o salário deles seja um valor que talvez não valha a pena por um terceiro ano na divisão de acesso. Eu acho que o fato de estarem no Guarani vai pesar muito. Né, eles fizeram o Gauchão esse ano pelo Guarani, o Guarani vai jogar a Série D esse ano, então é um contrato mais extenso. Eu acho que isso pode acabar pesando para eles ficarem no Guarani de Bagé. Voltarem ao Guarani de Bagé, no caso, né? A não ser que o Inter de Santa Maria faça uma proposta maior. Wilson Júnior, acho que já deu, não precisa mais insistir. Muito bom jogador, mas que talvez o Inter não seja o cara que o Inter procura agora. No momento, o Inter de Santa Maria é um time que propõe jogo na divisão de acesso, o Wilson Júnior não é tão efetivo. Se for um time de contra-ataque, aí sim, não é o caso, então acho que não serve. Michel serve. Eu acho que serve, acho bom jogador, experiente. Talvez o investimento muito alto não compense, mas eu acho que vale. Mas acredito que esses dois aí não acertaram até agora, são jogadores grandes, já devem estar com algo planejado aí. Perfeito. O Wilson Júnior, a gente não pode negar a qualidade que ele tem, mas o momento, por exemplo, traz Jarro e Pepeto melhores que o Wilson Júnior. Então, até mesmo para brigar por titularidade, um jogador do tamanho do Wilson Júnior não é de se ter no banco. Quanto ao Michel, a qualidade é inegável. Se dependesse de mim, renovaria. Mas, bem como disse o Antônio, se tratando de jogador grande, se não renovou até agora, então é porque deve ter mercado em mercados maiores, no Gauchão ou até em outro campeonato estadual de primeira divisão. Eu acho que eles não ficam, mas não levando em conta esse fator. O Wilson Júnior eu concordo, acho que não serve mais para o Inter, assim como o Inter não serve mais para ele. Acho que foi bom em alguns momentos, mas não vale mais a pena. E o Michel, ai cara, é complicado. Ele é muito bom jogador e ele faz muita diferença para o Inter em muitos momentos. Mas não sei se vale a pena também, até porque ele está um pouco mais velho. Se conseguisse achar alguém um pouquinho mais novo, mas também experiente, para exercer essa função, acho que seria melhor. Charles, para mim, eu acho que não cabe muito pro Inter de Santa Maria. Para mim também. Pode ser, mas assim, depende do salário. Eu acho que assim, dá pra achar gente melhor, Exato, mais talvez. barata e que jogue tanto quanto, sabe? Eu acompanho. E ele joga bem, ele fez 2 gols lá na goleada contra o Futebol com Vida, mas acho que não deu muito certo, não seria uma boa seguir nessa. Eu sigo na mesa ali. Eu também. Não foi o casamento perfeito. 2 jovens. Primeiro, o Arthur Cristo, que tá no na Apafute de Caxias do Sul, vai jogar a Terceirona Gaúcha. Ele é um que subiu ano passado da base profissional, a gente viu ele ter umas aparições quando o técnico era o Márcio Nunes. Nesse ano ele não entrou,
A gente tem sempre aquela dúvida que a gente já falou. Ele subiu como volante, mas a gente não sabe também, a gente sabe também que ele pode jogar como atacante, mais para frente, e como lateral. Só que a gente não viu ele se formar em nenhuma dessas posições. Cara, eu acho que talvez vale dar outra chance pro Arthur no Inter de Santa Maria, para dar uma oportunidade. Esse ano ele nem isso ele teve, sabe? E, cara, ele fez gol, ele chegou a ter certo destaque. Ele começou a jogada que fez lá em 2023, que fez o Inter de Santa Maria empatar com o São José. Acho que vale a pena dar uma outra chance para ele. Eu acho que, assim, eu vou entrar na tese do Gabriel Mack aqui. Ele tem que treinar com o grupo. Se o treinador achar que ele pode ser uma boa opção para ser testado, sim. Mas se o treinador acreditar que jogadores da função forem melhores que ele, não tem muito o que fazer. Ele é um jovem ainda, em relação a jogadores mais experientes, se tiverem com uma condição melhor que ele vai acabar não ganhando oportunidade, assim como foi esse ano. Eu acho que não é culpa do Daniel Franco ele não ter essa rodagem. O time estava bem e não tinha por que mexer. Mas é bem isso. Eu acho que ele tem que treinar com o grupo. Se for para ter a oportunidade e estiver jogando bem, que tenha. Eu fico na dúvida porque ele não jogou esse ano. Mas, assim, o que eu posso dizer? É um jogador que não ganha muito. Então, o fato dele não ganhar muito talvez faça com que a gente pense assim, pode ficar pro ano que vem. Só que ele não jogou, cara. Ele não jogou esse ano. A gente não sabe como ele é. A gente não sabe se ele vai render, se ele ainda rende, se ele pode render. Se falava, né, que ele poderia jogar na lateral, mas ele não jogou esse ano. Não sei, uma verdadeira incógnita. Eu acho que potencial ele já mostrou, mas é como eu falei, é um ano que ele não entrou no time. Ele não jogou no profissional, tirando aquele amistoso contra o Sindicato. Não sei o que dizer. É mais complicado a situação dele, até por conta dessa questão das posições que eu falei. Vamos ver como ele vai desempenhar agora. Na terceirona. Isso aí vai ditar tudo, porque lá ele vai ter mais chance. David Batista, eu acho que é meio unânime, que tá na hora dele sair. Acho que, assim, ele resolveu muitos jogos pro Inter, vocês podem discordar. Eu acho que é unânime entre nós, por outras conversas que a gente já teve. Ele chegou, resolveu muitos jogos, mas, cara, não dá pra ficar dependendo dele. Eu acho que é mais perigoso pro clube do que sustentável. Se for um salário ok, como a gente falou de vários aqui, eu acho que é válido ficar. É? Eu acho. Pra ser reserva. Pra ser reserva, acho que é um cara que decide jogos. Acho isso importante. Mas ele não é o meu titular pro ano que vem. Não seria o meu titular. Eu também, eu acompanho, ainda mais vivendo num cenário hipotético em que o Inter sempre perderá o Michel, perder o David Batista e ter que encontrar outros dois bons centroavantes no mercado, seria muito difícil. Com um salário acessível pro clube, eu ficaria com o David Batista também, até por ser um reserva que decide jogos, e isso é raro de encontrar, um cara que entre e precisa de 5 minutos para resolver uma partida. Ele por várias vezes se mostrou esse cara. Mas uma informação do Gilson, nosso colega aí do jornalismo, do Diário de Santa Maria, possivelmente, assim, não é nada certo ainda, mas um desses nomes desse centroavante pode ser o Eduardo Júnior, o Edu Gol. Exatamente. Que é um jogador que está sempre interagindo nas redes sociais com o Inter de Santa Maria. Ele já manifestou que gostaria de voltar. Já jogou, né? Depende, é claro, de um contato da direção com ele. Mas, assim, o fato é, se existir esse contato, ele vai querer voltar. O Gilson mesmo comentou no Papo de Esporte que ele não tinha uma relação muito boa com o Daniel Franco, né? Então isso talvez tenha sido um dos motivos para ele já não ter vindo ano passado. Porque é isso, ele não tinha uma relação muito boa, ele não era titular no Santa Cruz em alguns jogos e ele ainda terminou como artilheiro, se não me engano. Exatamente. Bom, para terminar, Cadinho, que é cria da Baixada, para mim é um dos nomes que não está confirmado, mas era uma boa pro ano que vem. A gente viu pouco dele, não teve tanta constância, eu gostei do que eu vi, assim como teve coisas que eu não gostei, mas eu acho que era um bom nome para seguir para 2025. Tem que ficar identificado, né? É bom valorizar isso, o cara que é daqui, a torcida gosta, ele dá a vida em campo, não que outros não deem, mas ele a gente vê nitidamente. Tem qualidade, é jovem, eu fico com o Cadinho. Eu também, perfeito. Identificado, o torcedor sabe que ele é daqui, é notável quando ele entra em campo, sabem que ele é daqui de Santa Maria e foi formado pelo Inter de Santa Maria. Então, tem que ficar identificado, ele tem essa qualidade, pode entregar algo que os outros ainda não entregam. É um jogador jovem, canhoto, que traz essa bola da ponta direita para trás e consegue encontrar passes em profundidades, tem essa qualidade, tem essa valência, então eu ficaria também.
Bom, e estamos chegando ao fim desse episódio do Retrick. Voltamos semana que vem para falar mais sobre Inter, Grêmio, Seleção Brasileira, quem sabe, e Inter de Santa Maria. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Até mais.